Vamos lá, pessoal. Continuando o papo de MRUV, agora eu vou conversar um pouquinho sobre a formulação matemática, tá? A gente vai falar um pouquinho de como é que funciona isso em termos de conta, tá? Como é que isso vai aparecer por aí? Como é que vão nos cobrar essa formulação matemática, tá? Então, bom, da aula passada a gente conheceu a primeira fórmula matemática para o MRUV, que era até derivada da definição de aceleração, né? Que era o V é igual a V0 mais A vezes T. Então essa era uma equação que falava que a velocidade de um corpo ela é igual à velocidade que esse corpo partiu mais a aceleração desse corpo vezes o tempo que isso demorou, tá? Isso daqui, se você isolar a aceleração, você vai chegar na definição de aceleração, né? Que é variar a velocidade no tempo. Uma outra... note que nessa fórmula não tem nada a respeito do espaço. Então isso já é uma dica de como se resolver questões de MRUV. Pelo menos as questões nos moldes que tem na bibliografia nossa, que é o Halliday, por exemplo, né? Como é que a gente resolve essas questões? Então, a gente vai pegar o V igual a V0 mais AT e olhar. Olha, nessa questão, por exemplo, eu não tenho nada falando do espaço, mas eu tenho informações sobre a velocidade, aceleração e tempo, né? Então, necessariamente não, mas essa fórmula é uma boa para a gente escolher para resolver. Então, é sempre importante você ler o enunciado e ver o que você tem e o que você não tem. E qual é a pergunta, obviamente. Então, com isso, você vai conseguir identificar, cara, será que essa fórmula é boa para usar? Bom, imagine que ele tenha um monte de informações sobre o espaço e poucas outras informações. Essa fórmula não é boa, porque ela não tem espaço envolvido, tá? Agora, uma outra fórmula interessante é a gente conhecer essa daqui, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Essa formulinha aqui também é muito boa para a gente identificar espaço, velocidade, tempo, aceleração. Nela tem tudo um pouco. Então ela diz o seguinte: a posição que eu vou chegar é igual à posição que eu parti mais a velocidade minha inicial vezes o tempo. Se eu partir do repouso, isso aqui é zero. Mais a aceleração que eu estou tendo vezes o tempo que tudo demorou, dividido por 2. Isso é a equação S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Tá? Então, essa é uma equação bastante famosa, tá? Bastante famosa. Nela, note que nela não tem a velocidade final, tá? Não tem. Então, imagine que no enunciado você não tem a velocidade final, mas tenha várias informações. Essa é uma boa fórmula para a gente resolver questões, tá? Última formulinha, ela tem até nome, tá? Foi isolada, foi equacionada por Torricelli, então, portanto, chama fórmula de Torricelli, que ela diz o seguinte, ó, que a velocidade ao quadrado que um corpo atinge é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes o ΔS. Então ela diz assim, velocidade que um corpo vai chegar, a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial desse corpo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Essa última fórmula é muito legal, porque ela não tem o tempo, tá? Então note, essa daqui, ó, não tem o tempo. Coloquei não tempo, tá? Não tempo. Essa daqui, o que ela não tem? Ela não tem a velocidade final.
Velocidade final não tem. E essa primeira, ela não tem o quê? Ela não tem o espaço, nada, não tem nada sobre o ΔS, né? Nem o S, nem o S0. Então perceba, elas não têm algumas coisas. Isso é legal na hora de resolver exercícios. Então lá você não tem o tempo. Poxa, vem nessa forma. Eu não tenho a velocidade final, então vem nessa forma. Eu não tenho o ΔS, vem nessa forma, entende? Então é assim que você resolve esse exercício. É claro que para resolver esse exercício, você tem que ter visto o vídeo anterior e ter entendido o que é de fato o MRUV, tá? O MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variável. Então essas fórmulas são base. É claro que muitos exercícios, uma dessas fórmulas não resolve tudo. Às vezes você precisa, tipo, achar a aceleração numa fórmula para jogar na outra e descobrir alguma coisa. Às vezes você vai precisar fazer algum trabalho matemático maior, tá? Mas então, dá uma pausada no vídeo aí e anota bonitinho esses três caras. Eu aconselho, se você fizer uma prova qualquer, quando você começar, você tipo, dá uma notada nessas fórmulas do lado, se for uma prova de MRV, dá uma notada nelas. E aí a hora que estiver lendo o enunciado, vai namorando elas, vai olhando e vê o que bate, o que tem, o que não tem. Imagine que eu não tenha 3 termos, 4 termos. Não é essa forma, não é a melhor. Tá bom? Beleza? Então, a formulação matemática nossa vai partir um pouquinho daqui e também vai partir de um conceito que vocês vão aprender em cálculo, né? Em cálculo 1, que eu vou passar aqui rapidamente, mas que é muito importante que conheçamos, tá? Então eu vou apagar aqui, você copia aí, que é o seguinte, é algo que a gente vai aprender lá no cálculo, que são as derivadas, tá? Espera só um pouquinho. Desculpa, fui fechar a porta aqui. Então são as derivadas. As derivadas, ela é uma operação matemática, tá? Ela é uma operação matemática que ajuda muito a física. Então, em diversas áreas da física, a gente vai aprender derivadas. Eu vou ensinar para vocês não a raiz da derivada, não o porquê das derivadas. Não, eu vou ensinar para vocês só uma operação simples de derivada de polinômios, que é o que eu vou usar na física com vocês, tá? Muitos dos exercícios da bibliografia que a gente está utilizando, que é o Halliday, ela vai cobrar esse conhecimento de derivadas. Então, o que você precisa saber de derivadas para cursar aqui, para entender um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniformemente variável? Primeira coisa, eu vou falar só um pouquinho das derivadas polinomiais. É o seguinte, ó. Imagine que eu tenha uma equação qualquer. Y é igual a 2x, y é igual a 2x ao quadrado, tá? Y é igual a 2x ao quadrado. Existe uma operação matemática que chama a derivada dessa equação em função de uma variável. Essa derivada, ela tem esse nome, ó. É esse jeito de escrever, ó. Derivada da equação y, só que eu quero derivar na variável x. Então a gente vai escrever dy dx. Isso significa, derive a função aqui em função de x, tá? E aí, galera, olha como é que vai ficar essa derivada. Por isso que eu não vou te ensinar a raiz disso, que são os limites, porque isso você está vendo em cálculo, tá? Então, aqui eu só vou operar para a gente aprender rapidinho. Como é que funciona essa derivada? Olha só como é que vai funcionar, de polinômios. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou tombar ele para cá, multiplicando. Então, olha só, vai ficar, deixa eu pegar outra cor, vai ficar, esse 2 eu tombei, então vai ficar 2 vezes, já tinha 2x, não tinha 2x? Volta ele, põe ele lá de novo, ó, o 2x. E aí, o que você vai fazer? Naquele expoente 2, você vai sempre subtrair uma unidade. Então, era 2 menos 1, ficou 1.
tá? Então, se você fizer a conta, né? 2 vezes 2, 4. 4x, tá? Essa é a derivada, beleza? Essa é a derivada, beleza? 4x, essa é a nossa derivada. Vou dar um outro exemplo para você fixar e ver como é que funciona isso. Então, olha aqui esse outro exemplo. Imagine esse exemplo. Y é igual a 5x à sexta mais 4x à terceira menos 2x ao quadrado. Então, olha a minha equação. A equação agora é grandona, tá? E aí alguém me peça a derivada dessa equação na variável x. E aí eu tenho que derivar isso. Pessoal, vamos aplicar aquela mesma regra para cada um desses termos. Então, olha só. Esse 6, ele vai tombar. Então, vai ficar 6 vezes 5x. 6 vezes 5x. Tá aqui. E o 6, eu tenho que tirar uma unidade. Então, 6 menos 1, 5. Ficou 6 vezes 5x à quinta, tá? 6 vezes 5, x à quinta. Vamos para o próximo termo? Vamos para o próximo termo. Mais 4x à terceira. Como é que a gente faz? Pega esse 3 e tomba para lá. Então, vai ficar 3 vezes 4x. Só que era x à terceira, eu vou tirar 1. Fica x ao quadrado. X ao quadrado. E depois, menos, agora menos, vamos lá. 2x quadrado. O que a gente vai fazer? Pegar esse 2 e tombar para lá. Tombar para lá. Então, 2x vai ficar 2 vezes 2x. Onde era 2, eu vou tirar 1. Vou tirar 1. Vai ficar 1. Tá? Só para melhorar essa conta agora, vamos juntar. 6 vezes 5, 30. Então, 30 x à quinta. X à quinta. Mais 3 vezes 4, 12. Mais 12x quadrado. Menos 4x primeira. 4x primeira. Então, se alguém pedir para derivar uma equação, você vai fazer essa regra. Vai tombar o expoente, tá? E depois retirar uma unidade desse expoente. Beleza? Entenderam? Tá. Vou fazer mais um exemplo para você fixar legal, tá? Para você fixar legal. Vou apagar esse daqui que a gente já tinha feito. E vou fazer mais um exemplo ali em cima para você fixar bacaninho, tá? Quem estiver copiando esse aqui, ó, pode pausar o vídeo e aí copia. Agora eu vou fazer um outro exemplo. Então, olha esse exemplo, ó. Y é igual a 3x mais 5. E alguém me peça a derivada de y em função da variável x. Como é que fica isso? Olha que legal, pessoal. O expoente, quando não tem nada, é 1, né? Então, eu vou pegar esse expoente 1, vou pegar esse expoente 1 e vou tombar. Então, vai ficar 1 vezes 3x. Só que o 1 fica 1 menos 1. Lembra? Retira 1 do expoente. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. Tá. E esse cara de cima? Esse, agora, né? Acabou esse termo, mais o 5 agora. Olha o 5 que interessante. O 5, você vai falar, professor, como é que eu vou derivar? E tem duas interpretações legais aqui. A primeira é você pensar, se eu estou derivando a função, né, se eu estou derivando essa equação em função da variável x, quando não tem variável, fica 0. Tá? A derivada de um número vira 0. Por quê? Porque não tem a variável x lá, então não tem a derivada dele. É isso. Essa é uma interpretação. A outra interpretação, pessoal,
é você pensar algo desse tipo assim também, ó. 5 sozinho poderia ser 5 vezes x elevado a zero. Porque qualquer número elevado a zero dá 1, tá? Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, x elevado a zero vezes 5 dá o próprio 5, tá? Então, olha só, se eu fosse aplicar a regrinha, eu ia pegar esse zero e ia tombar ele, tá? Ia tombar ele. Tombando ele, ia ficar 0 vezes 5x. E aí, só por ter os 0 vezes alguma coisa, o 0 multiplicado por qualquer número dá 0 mesmo, tá? Então, você pode ter essas duas interpretações para as derivadas. Portanto, se você for igualar esse cara, 1 vezes 3, x elevado a zero dá 1, porque qualquer número elevado a zero dá 1. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3, tá? Portanto, a derivada de 3x mais 5 é 3, apenas 3, tá? Então lembre-se, se você tiver os expoentes, você vai tombando e tirando 1. Se o expoente for 1, ele some, o x some, porque 1 menos 1 dá 0. Se não tiver x, a derivada não dá nada, dá 0, não tem aquela derivada. Beleza? Compreenderam? Bom, isso é o que a gente vai precisar de derivadas para a gente aplicar nas formulações matemáticas do MRUV. Então, agora que você já pausou, já copiou, já soltou o vídeo, eu vou apagar aqui e a gente vai conversar sobre as formulações matemáticas com derivadas. Então, olha só, gente, vocês precisam saber qual é a aplicação matemática das derivadas aqui no MRUV. E sabe qual que é ela? Vou te mostrar. É o seguinte: tudo que os parâmetros do MRUV, que são velocidade, espaço, né, posição, velocidade, posição, tempo e aceleração, velocidade, posição, tempo e aceleração, todos esses parâmetros, gente, eles podem ser representados através de equações. Porque lembra que eu representei 3 gráficos para vocês no vídeo passado? Um gráfico sempre é representado por uma equação, sempre pode ser representado. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui, o seguinte. Lembra aquele primeiro gráfico que era a aceleração por tempo? Lembra que ele ficou assim constante? Então eu poderia dizer que a aceleração desse cara, por exemplo, olha a equação. Vou escrever uma equação agora. A equação é: a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto, escrevi. Melhor, vou fazer uma coisa bonita com vocês. Olha só. Vou pegar aqueles 3 gráficos rapidinho, de maneira bem feia aqui, ó. Aceleração por tempo. O outro gráfico era velocidade por tempo. E o último gráfico é espaço por tempo, né? Espaço por tempo. Lembra como eram os gráficos? Lembra, né? Esse primeiro era uma reta horizontal, esse era uma reta inclinada e esse último uma parábola, né? Uma parabolazona. Então, o que a gente pode escrever? Vamos dar aquele nosso exemplo lá. Olha as equações, que interessante. Esse primeiro cara, perceba que a aceleração ela valia 10 metros por segundo ao quadrado em qualquer lugar. Então a equação era essa, a igual a 10. Pronto, essa é a equação, a igual a 10. Agora, olha essa daqui, a segunda. Olha essa daqui, ó. Velocidade é igual a 10 vezes o t. Olha como eu construí um gráfico com uma equação. Vamos lembrar como que era aquela variação? No instante t igual a 0, a velocidade era 0, porque 10 vezes 0 dá 0. Agora, olha como cabe essa equação. No instante t igual a 1, velocidade é 10. No instante t igual a 2,
velocidade é 20. No instante t igual a 3, velocidade é 30. No instante t igual a 4, velocidade 40. No instante t igual a 5, velocidade 50. Perceba que essa equação que eu escrevi representa exatamente essa reta inclinada. Então é uma equação que representa um gráfico e vice-versa. Um gráfico representado por uma equação, tá? E todos eles representando uma situação real de um corpo acelerando, tá? Legal, né, isso? Agora a última das equações é essa daqui, ó. S é igual a 5t ao quadrado. S é igual a 5t ao quadrado. Lembra no instante t igual a 1, ele andou 5 metros. No instante t igual a 2, ele andou 20 metros. Ele estava na posição 20. No instante t igual a 3, ele estava na posição 45. No instante t igual a 4, ó, 16 vezes 5, 80. E assim por diante. No instante t igual a 5, 125. Então, perceba que essa parábola que a gente achou aqui, ela veio dessa equação. Ou o contrário, tanto faz. A equação veio da parábola ou a parábola da equação, tanto faz. Mas uma representa a outra e ambas representam uma situação da vida real de um corpo acelerando. Então, note que legal. Que o gráfico, o entendimento físico da coisa, que é uma pessoa acelerando, uma bicicleta, um skate, um carro acelerando, tudo isso pode ser entendido através dos gráficos e através das equações. Mas, na verdade, tudo está significando um corpo acelerando, um corpo desacelerando, e assim vai. Agora, pessoal, olha que interessante que você vai precisar saber das derivadas, que eu fiz um capítulo agora há pouco, né, no vídeo, e o que eu vou usar das derivadas nesse cara. Bom, gente, olha só o que você vai precisar saber. Olha só, você vai precisar saber o seguinte. Eu tenho 3 equações aqui, ó. Uma do espaço, da posição, né? Outra da velocidade e a outra da equação, aqui da aceleração, perdão. E aí, olha que interessante isso, pessoal. Olha que interessante isso. Dá uma olhada se eu derivar esse cara. Vamos tentar derivar esse cara? Se eu derivar esse cara, eu pego 2 e tombo pra cá, né? Tombo pra cá. Aí fica 2 vezes 5, t a primeira. Porque o 2 tira 1. 2 vezes 5 é 10. T a primeira. Olha que louco aqui, ó. Olha que louco. Então, a gente acabou de descobrir que olha só, que a derivada, se eu tiver essa aqui como representando o espaço, né? Ou a posição de um corpo, melhor, né? Posição de um corpo. Se eu tiver o V representando a velocidade de um corpo, e se eu tiver a letra A representando a aceleração de um corpo, olha só o que eu vou escrever para vocês, que vocês acabaram de perceber. Olha só, que a derivada do espaço em função do tempo, porque eu derivei o tempo, é igual a velocidade. E agora olha que louco, vamos derivar essa velocidade? Aqui é t a primeira, né? Tombo 1 e depois retira 1 do expoente. 1 menos 1 é t elevado a 0. T elevado a 0 é 1. 10 vezes t elevado a 0. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, o que a gente vai precisar saber? Que a derivada da velocidade em função do tempo, derivada, feio aqui, né? Derivada da velocidade em função do tempo é igual a quem? A aceleração. Então lembre-se, da onde a gente veio? A gente está aqui para entender o movimento dos carros, das motos, dos skates, das pessoas, das partículas,
dos planetas, a gente está tentando entender movimentos acelerados ou desacelerados, freadas ou aceleradas, tá? E a gente entendeu, então, como é que esses corpos se comportam em relação à sua aceleração, velocidade e posição. E a gente construiu 3 gráficos para entender como é que funcionava a aceleração no MRUV, a velocidade no MRUV, o espaço no MRUV, a posição no MRUV. E aí a gente construiu 3 gráficos que podem ser descritos através de equações matemáticas, tá? Essas equações, notem que tem um recurso matemático muito bom para utilizar, que é qual? As derivadas. Note que a derivada do espaço na variável t me dá a velocidade. Note que a derivada da velocidade na variável t me dá a aceleração, tá? Então, esse vídeo fica para vocês terem esse arcabouço teórico perante as continhas de matemática que vão aparecer aí no livro do Halliday, tá? Então você precisa ter uma noção de vetores, tá? Uma noção de que uma velocidade para a direita significa uma coisa, uma velocidade para a esquerda significa outra coisa, né? Pessoas indo em sentidos opostos. Então, esse tipo de noção vetorial você precisa ter e precisa lembrar, então, das 3 formulinhas que a gente mostrou agora há pouco, o V igual a V0 mais AT, o S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, e o V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, e também entender como é que essas fórmulas, como é que essas equações se relacionam em relação às derivadas, né? A derivada do espaço no tempo é a velocidade, a derivada da velocidade no tempo é igual a aceleração. Beleza? Com essas ferramentas você consegue ir para o Halliday e resolver alguns exercícios, tá bom? Beleza, então. Muito obrigado e valeu!